Olá, o meu abraço sempre aos amigos da TV Sistec. Eu sou Kleber Duval e chego para apresentar mais um TJS. De olho então nos destaques desta edição. O workshop na Câmara de Vereadores discutiu formas de manter um relacionamento saudável. Então a gente trabalhou mais esse tema relacionamentos, conflitos, né? Como ter relacionamento mais saudável, como se liberar de relacionamentos anteriores para seguir para novos relacionamentos. É esse o trabalho que a gente está fazendo nesse workshop de hoje. Black Friday, Procon de Caratinga orienta consumidores durante as compras. Ver com a loja previamente a questão de troca, se pode trocar o produto, se apresentar algum problema, se a pessoa não gostar, mas aí tem que ser um acordo diretamente com a loja, porque o direito do arrependimento, conforme o artigo 49 do direito do consumidor, é só compra na internet ou fora do estabelecimento. Polícia Civil age no bairro Santa Zita e prende autor de tentativa de homicídio. Grupo criminoso que estaria vindo para Caratinga é interceptado e preso pela polícia de Ipatinga. E veja também, Feira de Linguagens e Matemática mostra a importância da linguagem de uma maneira criativa e lúdica. O objetivo de uma reportagem é apresentar diversas versões do mesmo fato ou tema, garantindo ao leitor que forme e tenha a própria opinião sobre o assunto. Estes e outros assuntos no TJS que está começando. Olá, amigos, bem-vindos de volta ao TJS. A Escola Expoente de Caratinga promoveu uma feira de linguagens e matemática, com trabalhos dos alunos mostrando diversas formas de linguagem. Confira. Existem várias formas de se expressar. Pode ser através da fala, escrita, gestos, imagens, dentre outras. Tudo isso é linguagem. Poder comunicar ideias e sentimentos é o que caracteriza o homem e possibilita que a sociedade evolua. A Escola Expoente de Caratinga promoveu na manhã deste sábado último uma feira de linguagens e matemática. O objetivo foi fazer com que os alunos entendessem o que é e o quão importante é a linguagem de uma maneira criativa e lúdica, misturando diversão com o aprendizado. O objetivo dessa feira, é que a gente possa explorar tanto a parte artística das crianças, quanto expor na parte prática, tudo que eles trabalharam durante esse semestre. Então hoje a nossa feira é de linguagens e matemática. Então as crianças trouxeram como a gente pode explorar as linguagens de maneira prática, de maneira mais dinâmica, assim como a matemática também. Então assim, a gente trabalhou com muitos jogos, tanto na área de linguagens, tanto na matemática. Tem muito trabalho artístico também, envolvendo essas duas áreas. Então o que a gente quis trazer é esse lado bem criativo, lúdico do nosso trabalho com a educação infantil e ensino fundamental. Tudo que pode ser expressado através da linguagem é informação. Transmitir esta informação é se comunicar. E há muitas maneiras de se fazer isso. Pode ser através de um bate-papo ao vivo, uma conversa pelas redes sociais ou até mesmo por meio de uma carta ou bilhete, que são métodos mais tradicionais, aos quais muitas crianças não têm contato devido aos avanços tecnológicos. Há formas mais fáceis e mais rápidas de se enviar uma mensagem hoje em dia. Participar da feira possibilitou a Letícia e a Luísa a experiência de enviar uma carta pelos correios pela primeira vez. Eu enviei para uma amiga minha em São Paulo e eu achei muito legal, assim. Não é a primeira vez que eu escrevo uma carta em si, mas que eu mando. Eu enviei para minha tia, ela mora lá no Rio de Janeiro. Foi bem legal, porque eu nunca tinha enviado uma carta antes. E eu gostei muito, porque ela vai receber e vai me responder. O trabalho delas foi sobre a história dos Correios. Eu acho interessante como as pessoas se comunicavam, o tipo de papel, e eu gosto bastante de história. Eu gostei bastante de ficar falando para as pessoas, porque eu acho isso muito legal, falar sobre a história dos Correios também.
Eu estudei bastante para isso na minha casa, aqui na escola. Os alunos do 2º ano fizeram um trabalho muito fofo de troca de bilhetes com os entes queridos deles. Então, além de reforçar com eles a prática desse tipo de gênero textual, a gente tinha o objetivo de trazer para eles a sensibilidade com relação à família, as mensagens do dia a dia, essa troca, que às vezes passa despercebido, esse carinho. Então, assim, a gente tinha a intenção mesmo de trazer para eles esse momento, essa sensibilidade com mensagens pessoais, mensagens de pessoas que são importantes para eles no dia a dia. Eu escrevi para minha mãe, para o meu pai, para minha avó, para Maria Fernanda e para o meu tio. E qual que foi a importância para você em escrever esses bilhetes? Como é que você se sentiu fazendo eles? Eu me senti muito feliz em ver que eu estava fazendo esses bilhetes para minha família. E a sua família chegou a receber esses bilhetes? O que eles acharam de tudo isso, sua família e seus amigos? Eles acharam muito legal e muito bonitos os bilhetes. Na feira também foram apresentados trabalhos sobre cinema e jornalismo, que são importantes meios de comunicação. Um grupo de alunos falou sobre notícias, reportagens e entrevistas. A apresentação deles teve até âncora de jornal. O objetivo de uma reportagem é apresentar diversas versões do mesmo fato ou tema, garantindo ao leitor que forme e tenha a própria opinião sobre o assunto. Que o jornalismo ele apresenta notícias que, se não fossem apresentadas, o povo não ia saber, não ia ficar alerta, né, quando tivesse alguma notícia ruim. O gênero notícia possui uma estrutura básica que guia o público entre os fatos, e a reportagem se concentra no aprofundamento dos fatos apresentados por uma notícia. Ela traz, além de descrição detalhada, dados, interpretações e diferentes versões dadas por aqueles que presenciaram o evento em questão. O Lorenzo e o Felipe gostaram da parte das entrevistas. O que você achou mais interessante a respeito do jornalismo? As perguntas. Você gostou de fazer entrevistas? Fala um pouquinho sobre o que tem de tão interessante aí nas entrevistas. Explica pra mim. Para mim, as falas dos autores e dos entrevistadores, as respostas do entrevistador. E por que isso é legal? Porque cada um vai saber da vida do outro. Porque eu acho divertido uma pessoa fazer perguntas para outra. Tá achando divertido eu te entrevistar agora? Aham. Ah, que bom! Os quadrinhos são adorados pelas crianças. A Feira de Linguagens da Escola Expoente mostrou vários trabalhos com essa temática. O Matheus, por exemplo, falou sobre o cartunista caratinguense Ziraldo, que recentemente completou 90 anos. Ele pesquisou muito e fez até um poema contando as suas descobertas. A vida de Ziraldo. Nasceu e viveu sua infância em Caratinga, mas ainda jovem saiu para buscar novas oportunidades. Não demorou muito para o mundo ver seu talento. Orgulha nossa cidade por esbanjar criatividade. E quando a gente fala a respeito de expressão através da linguagem, não pode deixar de falar de arte. A arte está presente desde os primórdios. É precursora de todos os meios de comunicação. Mesmo antes de existir a escrita, o homem já se comunicava através de símbolos e imagens. A arte nos possibilita contato com a nossa história e cultura. O trabalho que nós desenvolvemos aqui na escola foi estar valorizando a cultura do nosso país. Então nós fizemos um trabalho com artistas famosos como a Tarsila do Amaral, Romero Brito, e também artista pouco conhecido como o Aldemir Martins. O Gustavo gostou de uma gravura do artista Aldemir Martins, chamada Galo 1, e fez uma representação sua da obra. Por causa que o desenho é bem colorido, o desenho do galo é bem colorido e também é bem mais detalhado do que os outros, eu acho. Além da representação, muitas outras obras de artistas brasileiros ganharam versões dos alunos. Eles fizeram uma verdadeira exposição de arte ao ar livre. Todos os trabalhos ficaram lindos. Com certeza, não foram só as crianças que aprenderam alguma coisa com a realização da feira.
E este ano, a Black Friday, campanha de vendas que oferece descontos ao consumidor, está marcada para 25 de novembro. Mas quem pretende aproveitar as ofertas precisa ter cuidado para não cair em algumas armadilhas. Confira na reportagem de Georgia Marques. Com a chegada de novembro, vem a tão esperada Black Friday pelos consumidores, recheada de promoções tentadoras nos comércios. Muitas pessoas esperam para comprar aquele produto no qual está de olho há tempos por um preço melhor. Mas são poucos os que vigiam os preços para saber se realmente vale a pena a compra. Cristiano Lopes, coordenador do Procon de Caratinga, orienta os consumidores. A principal orientação que a gente passa, ou dica, né, é fazer pesquisa para saber se o produto não houve alteração posteriormente ao valor da Black Friday, né? Ver se está tudo certo, exigir nota fiscal do produto, evitar compras na internet e redes sociais, que tem tido muito golpe. Tem tido muitas reclamações aqui no Procon, questão de golpe, igual Facebook, Instagram, aí não são lojas, verificar a veracidade da loja, saber se tem CNPJ, como é que é a reputação da loja em si que ele estiver comprando. Lembrando que o direito de arrependimento, ele tem direito de arrependimento do produto dentro de 7 dias, mas é só compra na internet ou fora do estabelecimento comercial, ou por telefone, né? E não comprar por impulso, porque está aquela movimentação, aquela questão de todo mundo comprando, ele pegar e ver se realmente ele precisa daquele produto. Ver com a loja previamente a questão de troca, se pode trocar o produto, se apresentar algum problema, se a pessoa não gostar, mas aí tem que ser um acordo diretamente com a loja, porque o direito do arrependimento, conforme o artigo 49 do direito do consumidor, é só compra na internet ou fora do estabelecimento. A loja física, assim, eles não têm obrigatoriedade de fazer essa troca, porque a pessoa, o consumidor vai, ele vê o produto, ele pega o produto. Já na internet ele não tem como. Se tiver um acordo prévio com a loja e a loja se disponibilizou a fazer essa troca, aí tem que ser feita a troca, tem que ser respeitada. Cristiano diz que em Caratinga a maioria das reclamações dos consumidores por ocasião da Black Friday relaciona-se às compras feitas pela internet. Ele orienta as pessoas que tirem prints das páginas na hora de finalizar as aquisições e que também fiquem atentas ao valor do frete. Porque existe muito site, né, com fraude, que eles aproveitam esse momento, né, vem aqueles links, mandam em rede social, aí a pessoa vai lá e compra e o site some do ar. Então, infelizmente, o que tem acontecido muito aqui no Procon é golpe pela internet. Aqueles links, a orientação que a gente dá para o consumidor é evitar compras em rede social, porque geralmente, lógico que deve ter suas exceções, mas geralmente tem dado muito problema. Então é melhor comprar em lojas renomadas, lojas que têm histórico, ir no site do Reclame Aqui, ver a reputação dessa empresa, ver como é que ela está, se ela tem CNPJ, se ela tem telefone fixo, porque geralmente hoje usa muito o Zap, e não é fácil contato, depois some do ar e não tem mais. O Procon de Caratinga está disponível para todos os que precisarem tirar dúvidas ou fazer qualquer reclamação em relação à Black Friday ou em relação a qualquer procedimento de consumo. Bom, ela pode vir para qualquer orientação já, previamente, ela pode estar vindo. Se ela tiver alguma dúvida, ela pode vir, o Procon está aqui à disposição para poder dar orientação para o consumidor, né? O caso do golpe, se ele comprar um produto e ele vê que não entregou, a questão da demora, se ele tratou que eles iriam entregar o produto no prazo estipulado e já extrapolou esse prazo, ele pode estar vindo no Procon que nós vamos estar intercedendo para ele com a loja. Havendo qualquer divergência que ele achou fora do acordo que foi feito entre ele e a loja, ele pode estar vindo comparecendo ao Procon que nós vamos estar olhando o que está acontecendo para ele, dando a melhor solução. O Ministério da Defesa informou que vai encaminhar nesta quarta-feira, dia 9, ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, o relatório de fiscalização do Sistema Eletrônico de Votação, elaborado por técnicos das Forças Armadas. Os militares fazem parte da Comissão de Transparência, criada pelo próprio TSE para fiscalizar as eleições, encerradas em 30 de outubro. Com o fim do pleito, outras entidades também entregaram à Justiça Eleitoral conclusões delas sobre o processo eleitoral.
Na semana passada, a Missão Internacional da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa concluiu que as eleições brasileiras ocorreram de forma segura. De acordo com a entidade, a votação por meio da urna eletrônica é confiável e permitiu a contagem célere dos votos. Segundo a CPLP, não haveria reclamações suscetíveis para colocar em dúvida a transparência do processo de votação. Um grupo suspeito de pessoas foi perseguido e preso pela Polícia Militar de Ipatinga nesta segunda-feira. Seus componentes, um de 22 anos, outro de 24 e dois de 25 anos, fugiram em um automóvel Monza de uma abordagem policial naquela cidade do Vale do Aço. Colocando pedestres e outros veículos em risco com manobras perigosas, os suspeitos escaparam em alta velocidade, acessando a BR-381. Após intensa perseguição, foram pegos pela força policial pouco após a entrada para Revés do Belém. Rendidos, os indivíduos disseram que estavam vindo para Caratinga. Segundo a PM, eles têm participação no tráfico de drogas em Caratinga, Coronel Fabriciano e Bom Jesus do Galho. Uma arma de fogo municiada, que havia sido jogada pela janela do carro em que estavam os suspeitos em fuga, foi apreendida. A seguir, nova onda de Covid? Aumento de casos acende alerta. Ok, já estamos retornando com o TJS. E sobre o aumento de casos de Covid-19, o professor do Departamento de Microbiologia do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG e pesquisador do CT Vacinas, Flávio Fonseca, falou do risco de uma nova onda da doença no Brasil. Mesmo em uma situação sob controle, o monitoramento não apenas de casos, mas de novas variantes e subvariantes de Covid-19 é preocupação constante. A melhor forma que a gente faz para prever essa nova próxima onda, a gente faz um monitoramento genômico, né? Então, a Fiocruz ela tem uma rede de vigilância genômica, então todos os estados do país a gente tem um sequenciamento ativo semanal ou quinzenal, em que a gente sequencia amostras aleatórias da população para ver se tem alguma variante que aparece e que está se expandindo. E aí a gente faz a vigilância em cima disso. Então a gente já observou algumas novas variantes surgindo, como uma recombinante chamada de XAG, que apareceu no Rio Grande do Sul, se espalhou por Santa Catarina, Paraná e no estado de São Paulo. Aqui em Belo Horizonte a gente identificou algumas, mas a gente viu que ela não se expandia exponencialmente. O pesquisador da Fiocruz afirma que não é possível prever se ou quando poderá ter uma nova onda de Covid-19. O que dá para afirmar com certeza é a importância da vacina para nos proteger do vírus. É difícil a gente prever se vai ter uma nova onda, até mesmo porque essas ondas são principalmente guiadas pela emergência de novas variantes. As ondas principais, elas são orientadas pela emergência de novas variantes. E não dá para a gente prever quando que vai aparecer uma nova variante. O importante é que com a população vacinada, a gente não tem muitos casos graves e hospitalizações e mortes, né? Então já é uma tranquilidade. A Câmara Municipal de Caratinga promoveu no último sábado, por meio da Escola do Legislativo, um workshop com o tema Tempo de Superar. As atividades foram comandadas pela advogada e terapeuta sistêmica Marinalva Soares. O workshop Tempo de Superar é realizado desde o início deste ano. Esta foi a segunda vez que ele aconteceu na Câmara Municipal de Caratinga. Sua proposta é discutir os relacionamentos abusivos e abordar formas de superá-los, ajudando a vítima a identificar as causas de seu sofrimento. Além disso, o workshop também está aberto a recuperar pessoas que praticam abuso, através da identificação das causas de determinados comportamentos a fim de combatê-los. O Tempo de Superar começou no início do ano, né? Foi o primeiro workshop
que eu fiz foi em Manhuaçu, né? Foi uma parceria com a Ana Rosa, né, do projeto Frida, e foi com o Instituto Yara Tupinambá de Belo Horizonte, né? Foi assim que foi possível começar esse projeto, esse trabalho. E depois disso vem acontecendo aqui em Caratinga, esse, se não me engano, é o 4º, né? Porque eu já fiz em Manhuaçu, em Vargem Alegre, e vem crescendo cada vez mais. É uma experiência linda, sabe? Eu vejo que faz sentido, porque eu trabalho com uma linguagem, né, da filosofia sistêmica, é uma linguagem em que às vezes a gente não tem, ela é muito simples, é o básico, mas a gente não tem, ela é tão simples que passa às vezes despercebido pela gente. A gente não tem esse hábito de observar, né, o nosso lugar, se a gente está no nosso lugar, qual é a ordem, né, no nosso sistema familiar, no relacionamento afetivo. Então, por que a gente entra às vezes no emaranhamento? Por que às vezes o nosso relacionamento está difícil? Por que às vezes a gente entra num relacionamento abusivo? O que está por trás disso? Então, assim, esse trabalho, ele tem sido inclusive de um crescimento, né, para mim também. O workshop é realizado com um número pequeno de pessoas de forma mais intimista, o que faz com que os participantes se sintam à vontade para se abrirem, havendo assim uma troca de experiências. A pausa para tomar café da tarde proporciona um momento de socialização. Tudo acontece de forma leve. As vivências de cada um ganham espaço na roda, tornando único cada evento realizado. A gente vê que as pessoas estão cada vez aderindo mais. E nesse workshop, por exemplo, eu te falei que cada um é de um jeito. Os primeiros a gente abordou muito só os relacionamentos abusivos, né, a violência doméstica. Nesse já foi uma abrangência maior dos relacionamentos. Então a gente trabalhou mais esse tema relacionamentos, conflitos, né, como ter relacionamento mais saudável, como se liberar de relacionamentos anteriores para seguir para novos relacionamentos. Esse o trabalho que a gente está fazendo nesse workshop de hoje. Então a gente abriu um pouco mais, né, e a gente fala que cada grupo que se forma, a gente atende aquela demanda. Então, à medida que o grupo vai pedindo, vai surgindo, a gente vai atendendo, dentro, né, claro, da minha limitação, daquilo que eu posso contribuir. Para participar do workshop Tempo de Superar, é necessário fazer a inscrição. A divulgação geralmente é feita pelo Instagram da terapeuta, @Marinalva_Soares. E mais um acidente envolvendo animal solto em rodovia foi registrado na região. Desta vez foi na BR-458, próximo à entrada para o aeroporto de Santana do Paraíso, no Vale do Aço. Segundo informado, uma motocicleta trafegava pela via por volta das 11 horas da noite desta segunda-feira em uma motocicleta Suzuki 125 cilindradas, quando atropelou uma vaca que estava no meio da pista. O homem de 51 anos caiu no asfalto e ficou gravemente ferido, tendo sido conduzido até o Hospital Márcio Cunha. O animal atropelado morreu e o dono dele está sendo procurado pela polícia. E o Brasil é referência mundial no plantio do eucalipto, importante matéria-prima que está em quase tudo no nosso dia a dia. Um produtor rural da região de Bom Jesus do Galho tem apostado no cultivo do eucalipto em parceria com a Senibra. Veja na reportagem da TV UNEC. Tem eucalipto em quase tudo, de alimentos como salsichas, linguiças, sorvetes, iogurtes, até cosméticos, produtos de higiene pessoal, remédios, tintas e esmaltes. Difícil passar um dia sem o eucalipto e muito mais pode vir por aí. Afinal, os cientistas e pesquisadores não param de inovar. O cultivo do eucalipto começou nas primeiras décadas do século XIX e se tornou a espécie florestal mais plantada em todo o mundo. Hoje, o Brasil é referência mundial nesse plantio e está entre os principais produtores de celulose, papel e painéis de madeira. Na região de Bom Jesus do Galho, o produtor rural Carlos Roberto, em parceria com a Senibra, tem apostado nesse cultivo.
essas mudas a Senibra que me forneceu, sabe? E vem num tubuletezinho, tipo essas mangueiras pretas de água. E o plantio cova, qualquer umidadezinha que tiver na terra, eles plantam e não corre risco de morrer, não. Esse eucalipto foi plantado, uma boa parte dele, quando eles plantaram isso aqui, com gel. Existe um gel que põe junto com a muda e mantém a terra molhada, úmida lá por um período de uns 7 dias. E nesse período, se chover, ele hidrata de novo. Ele é tipo uma esponja que fica lá dentro da terra lá. Aí mantém molhado por mais um período. O retorno financeiro é muito bom. O eucalipto, eu fiquei muito satisfeito com o plantio de eucalipto. Bom mesmo. E a outra coisa é o seguinte, você não tem praticamente trabalho nenhum, né? O eucalipto tem muito risco de fogo. Então você tem que ter o cuidado de manter a ser bem feito. E formiga, mas no mais, tranquilo, não dá mão de obra praticamente nenhuma. As áreas de plantio de florestas com eucalipto no Brasil estão distribuídas em todo o território nacional, sendo a nossa região, a Sudeste, a que apresenta a maior quantidade de áreas plantadas. O eucalipto ocupa mais da metade do total de florestas plantadas no Brasil. São 5,5 milhões de hectares. Os benefícios da plantação de eucalipto em uma propriedade rural são muitos. Mas, assim como qualquer outra cultura, sua implantação requer alguns cuidados e planejamentos. O eucalipto se adapta com facilidade a todas as regiões e clima. Mas escolher as espécies que mais estão de acordo com as características do plantio pode garantir que as plantas se desenvolvam em menor tempo, além de mais saudáveis. Hoje, com cada vez mais restrições, nós temos que ter, então, lavouras cultivadas para exploração de madeira. E o eucalipto se constitui uma boa alternativa porque tem rápido crescimento, produz uma boa quantidade de matéria-prima para múltiplas atividades. A exemplo de produção de carvão, a exemplo de produção de papel e celulose, a exemplo de produção de postes, material para fazer cercas, dentre outros. E se você já ouviu dizer que o eucalipto seca o solo, saiba que essa afirmação é falsa. Afinal, ele retém menos água que as matas nativas, que têm as copas maiores. Permite que a água chegue ao solo mais rapidamente por ter menos folhagem, o que também diminui a evaporação para a atmosfera. O eucalipto tem capacidade de absorver mais água na época das chuvas e menos na época da seca. Suas raízes não ultrapassam 2,5 metros, portanto, não chegam aos lençóis freáticos. Por isso, ele consome bem menos água que uma plantação de cana-de-açúcar, de café, de soja e de arroz, por exemplo. Falam de terra, falam de água. Esse meu eucalipto aqui, quando nós plantamos, até hoje eu tenho observado, não mudou nada na água, parece até que aumentou. Então, não vejo esse é mito, isso é mito, não tem nada a ver. A seguir, Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas segue até o fim deste mês. Ao longo de todo este mês, pessoas endividadas terão a oportunidade de limpar o seu nome. Até o dia 30 estará em andamento o segundo Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira. De acordo com o mapa da inadimplência do Serasa, o Brasil registrou mais de 67 milhões de devedores em agosto deste ano. Cerca de 28% corresponde a dívidas de cartão de crédito, cheque especial, empréstimo ou financiamento bancário. Para o coordenador do curso de administração do UNEC, esse é um reflexo da falta de planejamento financeiro. Essa facilidade, hoje do crédito. Então acaba proporcionando erros, Não tem um controle, não tem uma educação, não temos uma medida preventiva em relação a isso, que é muito importante. As pessoas que tomam um crédito e não conseguem arcar
tem os seus problemas, mas as pessoas também que fazem o empréstimo, que dá a facilidade, também deveriam ter suas responsabilidades. A questão financeira, ela é prejudicial tanto para quem tem um alto poder de renda como a baixo poder de renda. Ela afeta todo mundo, né? Se você errar, você vai pagar por isso e vai ter seu nome sujo, o seu crédito vai ser cortado. Para reduzir o índice de inadimplência referente a serviços bancários, foi criado o Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas. A iniciativa é uma parceria entre o Banco Central, a Federação Nacional dos Bancos e a Secretaria Nacional do Consumidor, juntamente com as unidades do PROCON de todo o Brasil. As negociações podem ser pedidas por meio da plataforma consumidor.gov.br ou pelos canais diretos das instituições participantes. Essa, em específico, aí, de novembro, está sendo as dívidas de banco. Né? Cartão de crédito, principalmente, que o juro de cartão de crédito é muito alto. Né? Agora, as pessoas têm que prestar atenção. Se ele não adianta negociar, se ele não vai conseguir fazer o pagamento das parcelas. Então, se ele está com essa dificuldade, as pessoas devem procurar o PROCON, avisar que não tem essa condição para ter. Hoje tem uma lei de superendividamento, né? Procure o PROCON, se você achar melhor, procure um advogado de sua confiança, um advogado especialista nessa área. Hoje há a oportunidade de fazer uma negociação melhor. Agora, se você tem a condição, está um momento apertado, é uma coisa de curto prazo, então é melhor negociar diretamente com o banco, com as agências, vai no seu banco, negocia, os gerentes lá possivelmente já estão preparados para atendê-lo. Agora, não negocie se você não tem condição de arcar, porque aí a segunda e a terceira oportunidades vão ficando mais difíceis aí. O professor alerta ainda para a chegada da Black Friday e do Natal, 2 datas em que o consumidor pode cair em armadilhas. O momento é propício, nós estamos na véspera do Natal aí, até para poder a pessoa limpar o nome e poder comprar novamente, né? Porque a economia vive disso, de compra e venda. A economia é o movimento da economia. E quando as pessoas estão impossibilitadas, acaba prejudicando tudo, né? Toda essa parte econômica. Então, nós temos outros impostos, IPVA. Para a gente começar bem, é fazer um planejamento orçamentário, fazer um planejamento olhando as prioridades, não gastando mais do que arrecada, procurar poupar um pouquinho para poder ter um ano tranquilo, um ano que você possa não ter esse problema financeiro. Ele conta também que o curso de administração do UNEC está preparando uma cartilha de educação financeira que será distribuída em Caratinga. Para a população de baixa renda, de média renda e de grande renda. Nós estamos lançando aí, fazendo um trabalho maravilhoso, os professores e os alunos. A cartilha é justamente isso, é a prevenção, é não deixar entrar nas dívidas. Uma tentativa de homicídio ocorrida no último dia 29 de setembro, no bairro Santa Zita, em Caratinga, teve um novo capítulo nesta segunda-feira. A Polícia Civil prendeu preventivamente o autor do crime. O homem de 25 anos já havia confessado a tentativa de homicídio e esperava em liberdade o andamento do processo judicial. Sua prisão preventiva foi pedida pela polícia e acatada pela Justiça. A vítima da tentativa de homicídio foi uma mulher que estava dentro de seu carro, estacionado em uma rua do bairro Santa Zita, surpreendida pelo autor, que disparou contra ela tiros de revólver. A mulher foi atingida, mas escapou com vida. Ela também foi alvo de mandado de busca e apreensão nesta segunda-feira, assim como um irmão dela, que fugiu diante da aproximação policial. Na casa desse indivíduo, com passagens pela polícia por tráfico de drogas, foram encontrados e apreendidos um tablete de maconha, um caderno de anotações e um telefone celular. Outro homem de 24 anos, suspeito de envolvimento na tentativa de homicídio, também foi alvo de um mandado de busca e apreensão. Segundo as investigações, até agora, a tentativa de homicídio teria como causa atritos entre a família da vítima e a família do autor. O caso ainda poderá ter novos desdobramentos. E atenção, famílias que participam dos programas sociais do governo federal têm até a próxima sexta-feira, 11, para atualizar as informações do Cadastro Único. A prorrogação do prazo foi um benefício para a Leidiane. A diarista deixou o recadastramento para a última hora
e quase fica sem o benefício. Ela tem uma filha de 15 anos que está grávida e o Auxílio Brasil é que tem custeado grande parte das despesas de casa. É um gás, é uma água, é uma luz, é alimentação em casa. O prazo vai até o dia 11 de novembro. Os processos estão em andamento desde fevereiro e atingem pelo menos 8 milhões de famílias. Gente como Leidiane, que está há mais de 2 anos sem nenhuma atualização no cadastro. As famílias que participam dos programas sociais do governo federal devem atualizar os dados a cada 2 anos ou sempre que houver alguma alteração. Quem for convocado deve comparecer a um centro de referência de assistência social, CRAS, ou a um posto de atendimento do Cadastro Único no município. Programas sociais como o Auxílio Brasil, o benefício de prestação continuada, a tarifa social de energia elétrica e a ID Jovem exigem que o cadastro esteja atualizado para que as famílias possam receber os benefícios. O Cadastro Único é a porta de entrada de todos os programas sociais do governo federal. Então é importante que a população, faça o seu cadastro e que mantenha o seu cadastro atualizado para fazer jus aos benefícios que já recebe, como também de outros. Vou ficar bem atenta, não vou esperar tanto tempo e estar anunciando em televisão para mim ter que pegar o puxão de orelha e vir realizar. E chegamos ao final de mais um TJS, sempre agradecendo a todos pela companhia. Convido também a todos para o nosso próximo encontro. Então, um abraço e até lá.